Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, os versículos 12 a 26. Marcos capítulo 11, os versículos 12 a 26. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós vimos no sermão anterior que Jesus havia chegado em Jerusalém. Ele estava num processo de descida, né? Ele havia realizado o seu ministério grande parte na Galileia, Cesareia de Filipe. Depois ele vai para a região de Tiro e Sidom. Então, boa parte do ministério de Jesus, de acordo com a narrativa de Marcos, foi lá no norte. E aí depois Jesus começa a descer. E essa descida tem a ver com a festa da Páscoa. Jesus entra em Jerusalém na semana da Páscoa. Então nós temos aqui o registro dos últimos dias de Jesus, porque ele entra em Jerusalém no período da festa da Páscoa, e nessa época os peregrinos vinham de tudo quanto é lugar, para irem para o templo celebrar a festa. Jesus então entrou em Jerusalém, conforme os versículos que nós lemos, do capítulo 11, de 1 a 11, ele foi aclamado por aquela multidão, onde eles disseram: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E aí depois Jesus vai para essa região que é próxima ali de Jerusalém, essa aldeia de Betânia, onde ele tem realiza este ato de amaldiçoar essa figueira. Ele estava naquele momento sentindo fome. E eu acho interessante porque nós lemos o texto de Lucas capítulo 24, onde Jesus, depois da ressurreição, encontra com os discípulos, e no final da conversa ele diz assim: vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos dizem: nós temos peixe. Fizeram peixe e deram para Jesus. Antes e depois da ressurreição ele comia, porque ele tem carne e osso como eu e você. Tanto antes quanto depois. Não foi uma coisa que ressuscitou dos mortos, foi um homem de carne e osso como eu e você. Ele ressurgiu dos mortos. E aqui Jesus teve fome, foi até essa figueira, chegou lá, ela não tinha figos. Jesus amaldiçoou.
Aí Jesus volta para Jerusalém, entra no templo, expulsa aqueles cambistas, aqueles vendedores que estavam ali naquela região, inclusive financiados e eram parceiros dos escribas e fariseus, da cúpula judaica. Jesus expulsa aqueles homens, depois ele volta para aquela região de Betânia, e aquela figueira tinha secado, porque Jesus tinha dito para aquela figueira: nunca mais você vai ter frutos. Aí você, lendo o texto, você pode pensar assim: o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a história da figueira com a história de Jesus indo para Jerusalém, entrando no templo e expulsando os cambistas? A pergunta que fica é: por que Marcos, ao registrar o texto, ele coloca para a gente essa história da ida de Jesus em Jerusalém no meio da história da figueira, que a gente chama na teologia de texto sanduíche? Você tem os extremos, é uma história só, mas uma história diferente no meio. Você pode perceber que os versículos 12 a 14 ligam-se ao versículo 20 a 26. Mas tem um negócio no meio, tem uma interferência. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Marcos não registrou assim à toa. Se ele quisesse registrar para nós só a questão da figueira, ele teria registrado só a questão da figueira. Mas ele explica, ele descreve dessa forma, ele registra dessa forma, porque os evangelistas, eles têm um motivo para escrever assim. Eles têm uma mensagem para passar. E qual que é a mensagem que Jesus passa para os seus discípulos, e qual que é a mensagem que Marcos traz para nós nesta noite? Essa figueira, ela representava a nação de Israel, a religião de Israel. E era uma religião infrutífera. Tanto era infrutífera que quando Jesus volta para Jerusalém, encontra pessoas vendendo coisas no templo. Ou seja, a religião de Israel havia se tornado um comércio. Não produzia frutos, só tinha uma casca, mas não tinha conteúdo. Então é isso que Jesus está ensinando nesse texto, é esse o propósito de Marcos ao registrar esse momento onde Jesus ele amaldiçoa essa figueira, depois a explicação que Jesus dá em relação a isso e o sermão no meio. Ele está mostrando aqui que há uma necessidade de produzir frutos. Aquilo que não produz fruto deve morrer. Vocês se lembram de lá da palavra de Jesus em João capítulo 15? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim produz fruto, e aquele que não produz fruto deve ser cortado. Então o que Jesus está ensinando aqui, o que Marcos fez questão de registrar dessa forma, é que discípulos de Cristo frutificam. Pessoas que estão servindo a Cristo e que fazem parte da verdadeira religião, eles dão frutos. E esses frutos são os frutos de justiça. Então nós vamos entender esse texto, a situação da parábola, da figueira, toda hora eu estou falando parábola, mas é a situação da figueira, o momento onde Jesus amaldiçoa e a entrada no templo. Primeiro, aqui os versículos 12 a 19, quando Jesus vai condenar a falsa religião. Nós vimos aí que Jesus vai para Betânia, lá ele amaldiçoa aquela figueira, diz que ela nunca mais vai dar fruto, porque ela não teve fruto quando Jesus foi procurar. É interessante porque quando você vai para a análise da geografia e do período histórico, Jesus estava aqui entre março e abril. Esse é o período, porque é esse o período no calendário judaico em que eles celebram a Páscoa. Só que não tem como cravar uma data, porque a gente está tentando trazer um calendário para dentro de outro calendário. Então não tem como você dizer quando que fica o mês de Abib. Aí os historiadores, os estudiosos acreditam que fica entre março e abril, alguma coisa nesse meio.
Só que as figueiras, elas não davam frutos nessa época. Naturalmente, elas davam frutos entre maio e junho, dentro, obviamente, desse calendário judaico. Só que os historiadores, eles observaram que havia, nesse período, figueiras que davam figos. Ou seja, aqueles frutos fora de tempo, sabe? Igual de vez em quando você acha uma mangueira aí que está dando manga antes da época. Então tinha algumas que davam antes do tempo. Quando Jesus teve fome, ele foi naquela figueira, porque ele viu que ela estava cheia de folhas. Ou seja, então ela está preparada para dar frutos. Ela estava bonita. Ela não estava ali um ramo seco. Estava florescendo, ela estava florida, ela estava cheia de flores, de folhas. Jesus então vai até aquela figueira, chega lá, ele não encontra figos. Aí ele fala assim: eu estou com fome, você não produziu frutos, você está amaldiçoado. Aí você pode pensar assim: nossa, Jesus foi muito duro. Mas você tem que entender que tudo que Jesus faz, ele faz para um propósito. Ele não fez aquilo à toa. Aquilo foi uma ilustração para o que ele ia ensinar para os discípulos logo depois. Ele fez aquilo para ensinar. E aí ele chega em Jerusalém, entra no templo e passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Aí você fala: o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu já te disse. A figueira e a nação de Israel têm uma relação muito estreita, porque no Antigo Testamento Israel era chamado de figueira. Lá em Jeremias capítulo 8, versículo 13, está escrito assim: eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Isso é uma referência a Israel, videira e figueira. Em Miqueias capítulo 7, versículo 1 diz: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Isso é uma descrição do povo de Israel que estava longe do Senhor. Quando Deus fala a Jeremias, a Miqueias, e também nós temos um texto em Isaías, ele se refere à nação de Israel como sua figueira, sua videira. E ele fala que haveria um tempo onde ele amaldiçoaria o seu povo. Só que lá ele usa uma linguagem: eu vou amaldiçoar a videira que não dá uvas, e eu vou amaldiçoar a figueira que não dá figos. Isso é uma referência a Israel. E agora está acontecendo isso. Jesus, o Messias prometido, o profeta de Deus, ele vem e ele encontra o quê? Uma Israel longe de Deus. E ele vem com juízo. Nós lembramos das exposições em Malaquias, quando ele fala que o mensageiro da aliança viria para juízo. Então Jesus vem a Israel para trazer juízo. E esse juízo é dizer: vocês são figueiras que não dão figo. Vocês são como videiras que não dão uvas, vocês não têm produzido frutos. E um exemplo claro disso é o que estava acontecendo no templo. Olha só o que estava acontecendo aí, ó. Entrando ele no templo, passou a expulsar o que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, quando o povo de Israel ia celebrar a Páscoa, e quando o povo de Israel ia celebrar qualquer tipo de culto, à luz da lei mosaica, a família tinha que levar um cordeiro, um pombinho ou qualquer outro animal para ser sacrificado, porque era assim que o culto acontecia no Antigo Testamento. Então você ia para Jerusalém, os peregrinos, por exemplo, quando estavam indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a ideia é que cada família tinha que ter o seu cordeiro. As famílias iam em procissão, mas os cordeiros iam junto, porque o cara tirava daquilo que era dele para cultuar. Só que o que estava acontecendo naquela época? Tinha alguns homens ganhando dinheiro com culto ao Senhor. Estavam vendendo pombas.
E aí as pessoas saíam de suas casas dizendo assim: não precisa levar nada não, chega lá, a gente compra na porta do templo. Larga esses cordeiros aí, larga esses animais aí, tem cambistas lá na porta do templo, a gente compra com eles, e a gente presta culto do jeito que o Senhor pediu. Só que esses homens vendiam esses animais, e estavam ganhando dinheiro com esses animais. Aí quando você vai lá para o versículo 18, diz que os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas, ou seja, a afronta de Jesus, e procuravam um modo de tirar a vida. Sabe por que eles fizeram isso? Porque os escribas e fariseus eram os financiadores do negócio. Eles financiavam os cambistas que ali estavam, vendendo animais para que o povo pudesse cultuar o Senhor. O versículo 16 diz: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Sabe por quê? Você sabe muito bem, como bom presbiteriano, que o templo era dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos. No átrio, o povo de Israel dividiu em 2 partes. Você tinha o átrio dos judeus e o átrio dos gentios. Tinha lugar que só os levitas podiam entrar e os sacerdotes, como por exemplo o santo lugar. E o santo dos santos só podia ser acessado uma vez no ano, e isso pelo sumo sacerdote. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Eles não estavam nem aí. Todo mundo estava entrando onde queria entrar, passando de um lado para o outro sem problema nenhum. Estavam perambulando pelo templo sem qualquer consideração, sem qualquer respeito com aquilo que Deus havia ordenado. Então o que há aqui? Eles estavam ganhando dinheiro às custas da adoração, às custas do culto, e eles estavam desrespeitando a lei de Deus e o templo que representava a obra de Cristo Jesus. Então o que Jesus está confrontando aqui é essa profissão de fé falsa, é essa religião falsa, é essa religião hipócrita, é essa religião consumista, essa religião pautada nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. O povo de Israel sempre foi condenado por um culto falso. Vocês lembram de Isaías capítulo 1, de 10 a 20? Quando Deus confronta o povo de Israel que estava indo prestar culto a Deus, chegavam lá, fazia tudo que tinha que ser feito, mas havia uma vida completamente contrária à palavra de Deus do lado de fora do templo. E noutra ocasião, onde o povo de Israel estava fazendo uma bagunça com o culto, que é o que está registrado em Malaquias. O culto estava sendo feito de qualquer jeito. Então perceba como que a nação de Israel, no lugar de melhorar, ela só piorava. O povo sofreu 70 anos de cativeiro. Quando volta do cativeiro, melhora? Não, piora. Passam-se 400 anos, Deus não levanta profeta. Quando Ele levanta João Batista. João Batista prepara o caminho do mensageiro da aliança, que é Cristo. As coisas tinham melhorado? Não, só piorado, ao ponto de que os fariseus, os homens da lei, estavam fazendo isso, vendendo animal na porta do templo para o culto. Aí olha só o que Jesus diz: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Aqui é uma citação de Isaías capítulo 56, versículo 7. Essa ideia de a oração aqui não é restrito àquele ato de orar, mas traz a ideia de todo culto. Ou seja, a minha casa, então a gente pode dizer assim: a minha casa será chamada uma casa de culto para todas as gerações. Isso está fundamentado na palavra de Deus há
Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A questão era que Jerusalém, o templo, tinha que ser o centro do mundo, onde as pessoas de todos os lugares viriam para celebrar o Deus de Israel. Mas ali havia muita imoralidade e perversão. E aí depois Jesus diz: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, que também é uma referência a Jeremias capítulo 7, versículo 11, ou seja, vocês estão roubando dos outros. Olha só, vocês têm transformado o templo, que é a casa de culto, num lugar de ladrões, gente que está ganhando dinheiro às custas dos outros. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, Tiago diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Os fariseus se preocupavam com a estrutura, mas a vida deles estava longe de Deus. Por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados. Se preocupavam com as minúcias. São estes aqui que estavam alguns capítulos atrás questionando Jesus que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer. São estes homens aqui que estavam alguns versículos atrás questionando Jesus por que ele estava curando pessoas no sábado. Engraçado que eles não estavam preocupados com fazer comércio na casa de culto. Irmãos, a gente precisa aqui tirar algumas aplicações desse texto. Primeira coisa é que a falsa religião, ela não produz frutos de justiça. A falsa religião, ela está preocupada com as minúcias. A falsa religião, ela está preocupada com o tamanho da manga. Se o pregador está com barba ou sem barba, se eu estou usando ou não colarinho clerical, gravata ou sem gravata, terno ou sem terno, sapato ou chinelo. A falsa religião está preocupada com os detalhes. Só que a verdadeira religião está preocupada com uma vida que glorifica a Deus, que foi o que Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a verdadeira religião é a religião que procura observar os mandamentos do Senhor, que vive de acordo com a palavra do Senhor, não com os detalhes. A verdadeira religião produz frutos. E quais são esses frutos? Santidade, vida com Deus, relacionamento com o Senhor, vida de oração, observância da palavra de Deus, desejo de glorificar o nome do Senhor a todo momento, sendo um ótimo profissional, sendo um ótimo marido, sendo uma ótima esposa, sendo um ótimo filho, sendo um ótimo irmão em Cristo, sendo uma pessoa que glorifica o Senhor em todos os momentos da sua vida, que vive em santidade, que faz questão de abrir mão de uma vida entregue ao pecado para fazer aquilo que glorifica o Senhor. Aquele que não busca o seu deleite, mas busca o seu deleite em Deus. Por isso que volto lá em João capítulo 15. Se vocês estão em mim, vocês hão de produzir frutos. Esses frutos são os frutos de Cristo. Aqueles que estão em Cristo produzem os frutos de Cristo. E quais são os frutos de Cristo? Os frutos de justiça, os frutos da obediência, os frutos do respeito, da consideração, os frutos de uma vida pura, os frutos de uma vida na observância da palavra de Deus, uma vida na dependência de Deus. Os frutos de justiça são estes.
E nós precisamos nos lembrar aqui do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Sem mim, nada podeis fazer. Esses frutos não são nossos, esses frutos são os frutos de Cristo em nós. E os frutos de Cristo em nós sempre vai glorificar o nome de Deus. Segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto, é que, em primeiro lugar, o templo de Jerusalém é completamente diferente com desse templo aqui. Aqui não, você pode subir ali tranquilo, entendeu? Você pode vir aqui na frente. Você não precisa. Aqui não é só o lugar do pastor ordenado, não. Qualquer um pode encostar nesse púlpito, que não vai morrer. É diferente. O templo de Jerusalém apontava para algo. Por isso que tinha todas essas leis que regiam o templo. Hoje o templo não é mais assim. A gente chama de templo, mas não tem a mesma conotação, não tem o mesmo significado. O templo de Deus hoje, à luz do que Deus revelou na sua palavra, é a igreja, são as pessoas, não paredes. Então eu preciso que você fique bem claro em relação a isso, porque às vezes muitas pessoas têm aquela tendência de tipo assim: dentro do templo não pode, do lado de fora pode. A gente começa a tornar sagrado um espaço. Você está entendendo? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse lugar aqui não é um lugar especial no sentido dessas paredes serem mais santas do que as paredes da sua casa. É um lugar como qualquer outro. É um lugar como qualquer outro. Mas o que a gente precisa aprender com esse texto? A ter um respeito com o culto. Aí vem a questão. E esse culto pode ser celebrado aqui, ou pode ser celebrado ali fora, ou pode ser celebrado lá no meio da rua, ou pode ser celebrado lá na pracinha. É o respeito com o culto, é respeito com aquilo que Deus revelou na sua palavra, o que não estava acontecendo lá. O povo estava desrespeitando o culto. E às vezes nós desrespeitamos o culto, às vezes nós tratamos o culto como algo de somenos, algo desnecessário, algo opcional, ou às vezes o nosso comportamento no culto é um comportamento enfadonho, é um comportamento de chatice, como se a gente estivesse num ambiente onde nós deveríamos ser agradados, quando na verdade estamos num ambiente para glorificar o nome do Senhor. Então a nossa disposição no culto, a nossa maneira de agir no culto, deve ser uma maneira que eu tenho que entender que o que eu estou fazendo aqui é glorificar o nome do Senhor. Então eu tenho que ter respeito pelo culto, eu tenho que ter respeito por esse momento. Eu tenho que entender que quando tem que cantar, eu vou cantar, quando tem que orar, eu vou orar, quando tem que ler a Bíblia, eu vou ler, quando tem que ouvir o sermão, eu vou ouvir. E eu vou seguir todos os passos do culto, porque é um momento especial. Então a gente precisa tomar cuidado. Mas além disso, a gente precisa tomar cuidado também para não formalizar o culto. E tornar o culto apenas uma casca sem vida. Achar que porque nós estamos respeitando uma liturgia que foi aqui organizada, está tudo certo. Precisa ter vida, precisa partir de um coração desejoso pelo Senhor. Jesus Cristo não disse isso para a mulher samaritana? Vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Respeito pelo culto, mas anseio por Deus, desejo por Deus, um coração devotado ao Senhor, não apenas a presença num espaço. Outra coisa que nós precisamos aprender nesse texto, e que eu acho que você já deve ter percebido isso, é que assim como no passado, há muito mercado hoje em nossos dias. Há muitos que estão se enriquecendo à custa do evangelho, ou do falso evangelho.
Há muitos que estão enchendo os bolsos de dinheiro às custas da igreja. Conversando essa semana com uma pessoa, ela me disse de um pastor, hoje aqui em Vila Velha, de uma determinada igreja aqui em Vila Velha, que veio do Rio de Janeiro, chegou aqui com um Fiat Uno Mille, simples, antigo, não tinha dinheiro nem para poder trazer a mudança, precisou de alguém ajudar para trazer a mudança do Rio de Janeiro para cá. Hoje está podre de dinheiro, às custas da igreja. Nós vemos aí vários dos falsos apóstolos se enriquecendo às custas da igreja. O mercado gospel, pessoas que não vão cantar numa igreja por menos de 10 mil reais, por menos de 20. Pessoas que estão ganhando dinheiro às custas da igreja. Às vezes eu vejo alguns pastores no púlpito dizendo assim: irmãos, citando 1 Timóteo capítulo 6, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Isso vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Mas você já parou para pensar para quem que Paulo disse isso? Paulo disse isso para um pastor, Timóteo. Alguns pastores vão lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, e diz assim: os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, são dignos de dobrados honorários. E eles não pastoreiam nenhuma igreja por menos de 6, 7 salários mínimos. E vivem trocando de igreja. Se ele está pastoreando aqui, ele ganha 5. Se ele recebe o convite para pastorear por 8, ele vai para lá. Não por causa do ministério, mas porque lá ele vai ganhar 8. Se ele está na de 8 e uma outra chama ele pagando 12, ele larga de 8 para ir para de 12. Não por causa do ministério, mas porque ele quer ganhar mais. Mas interessante que ele não se lembra, o mesmo que usa 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, não se lembra do que Paulo fala nos versículos seguintes, que é o capítulo 6. Porém, todavia, tendo o que comer e o que vestir, esteja contente. Há muitos fazendo dinheiro com a igreja. Há muitos ganhando dinheiro com a igreja, ganhando dinheiro com o culto. Olha o que disse Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. A gente precisa tomar cuidado, porque no nosso meio a situação está feia. O comércio da fé está grande e mais perto de nós do que a gente possa imaginar. Agora, nos versículos 20 a 26, Jesus ensina que o discipulado exige fé. Se antes ele disse que a verdadeira religião, ela é uma religião que observa a palavra do Senhor, então ele está condenando a falsa religião dos judeus. Agora ele ensina que o discipulado exige fé. Olha o que ele diz aí, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco.
O que Jesus está dizendo aqui? Em primeiro lugar, vamos para aquilo que Jesus não está dizendo. O que Jesus não está dizendo aqui? Que você pode virar para aquela montanha ali e falar com ela assim: sai daí porque está atrapalhando a minha visão. Isso é uma hipérbole, gente. Isso é um exagero. Jesus não está dizendo que é necessariamente isso que você tem que fazer. O que ele está ensinando aqui é que você pode pedir qualquer coisa, por mais difícil que possa parecer. Você pode pedir e crer que Deus é capaz. Pedro chega para Jesus e diz assim: a salvação é impossível. E aí Pedro diz para ele: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então a gente não pode achar que para Deus alguma coisa é difícil. Então é isso que Jesus está ensinando. O que tiver que pedir, peça, crendo que Deus é competente e poderoso para fazer. Não é assim: Senhor, cura fulano de tal. Aí você abre os olhos e fala assim: mas aquela situação que ele está ali, bobo, nem Deus resolve. Então você não acreditou. Você não acredita naquilo que Deus pode fazer. A ideia é essa, toma cuidado. Mas em primeiro lugar, Jesus está se referindo aqui às promessas que Deus revela na sua palavra. Nós devemos nos lembrar do que Tiago disse lá no capítulo 1, versículo 6: peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra, você pode pedir que você vai receber. O que você não vai receber? Aquilo que em primeiro lugar não estiver em harmonia com a palavra de Deus, e em segundo lugar, aquilo que não for da vontade de Deus. Porque o mesmo que disse: peça em nada duvidando que vocês vão receber, foi o mesmo que futuramente foi para o monte, para o jardim do Getsêmani, e orou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Você acredita que Jesus não orou crendo? Você acha que Jesus, ali no Getsêmani, mentiu? Não, ele estava vendo que passar pelo sofrimento na cruz seria algo terrível. E ele, como homem, assim como eu e você, ele sabia que isso seria terrível. Ainda mais sabendo que ele receberia sobre si a ira de Deus. Jesus não enfrentaria o câncer, Jesus não enfrentaria um infarto, Jesus não enfrentaria um acidente de trânsito, Jesus não enfrentaria dengue, Covid-19, Jesus enfrentaria a ira de Deus. Ele estava com medo da ira de Deus. E ele pede 3 vezes, e ele tem resposta positiva? Claro que não. Então ele não creu. Claro que ele creu, mas é porque não era a agenda de Deus. A agenda de Deus era que ele enfrentasse a cruz. A agenda de Deus era que ele enfrentasse a cruz. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, o texto que a gente chama de a galeria da fé, ali nós temos vários irmãos nossos e uma mensagem em Hebreus capítulo 11 dizendo assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, viveram pela fé. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Vocês que são meus discípulos devem viver pela fé. Vocês devem observar os meus mandamentos. Vocês devem servir a mim de acordo com a palavra do Senhor. Vocês devem ter respeito com a verdadeira religião. E tudo isso se dá mediante a fé. Tudo isso se dá mediante a fé. E aí Jesus diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus nos ensina nessa parte final? Você pode orar, você pode pedir, mas saiba de uma coisa: você só ouvirá respostas da parte de Deus se você está em harmonia com o Deus e com os seus irmãos.
Não adianta pedir perdão ao Senhor pelos pecados cometidos se você ainda não tem perdoado alguém. Se vocês, quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe. Não adianta nada pedir perdão se não se perdoa. Então, irmãos, algumas lições que a gente pode tirar desse texto é de que muitas vezes nós realizamos pedidos a Deus e duvidamos que Ele tem poder. Senhor, meu casamento está um caos. Meu casamento está para acabar. Tem como o Senhor intervir? Eu creio que o Senhor pode restaurar o nosso casamento. Aí você para de orar e pensa, mas fulano não vai mudar. É só um milagre mesmo. Mas você acabou de orar por um milagre. Às vezes você está passando por um problema com um filho. Senhor, tira meu filho das drogas. Tira meu filho de uma vida de imoralidade. Tira meu filho da rebeldia. Levanta da oração e começa. Mas ele tem um coração tão duro. Você está duvidando do Deus que pode? Às vezes você está precisando de cura. Senhor, tem misericórdia. Fulano de tal está no estágio terminal de câncer. Cura fulano de tal. Aí você termina de orar e fala, estado terminal. O nome já diz, né? Ué? Senhor, eu estou precisando de um emprego. Estou passando necessidade. Abra as portas de emprego para mim. Termina de orar. Aí a pessoa começa, não sei. Nosso país está tendo tanto problema com o emprego. Tanta gente desempregada. Então o que Jesus está ensinando é isso. Ora e crê que Deus tem poder para fazer. Isso não significa necessariamente pensamento positivo. Eu vou conseguir emprego, eu vou conseguir emprego, eu vou conseguir... Não é isso. Ou seja, coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso de um emprego. Ponto. Confia que Ele é capaz de abrir a porta que for. Nem que Ele mande alguém embora de algum lugar para que você entre lá. Mas Ele vai te dar. Se Ele quiser te dar. A gente precisa se lembrar disso. Ele vai dar, crendo, mas se Ele quiser dar. A gente não pode negligenciar a vontade soberana do Senhor. E por isso que a gente precisa lembrar que nem sempre Deus vai responder às nossas orações positivamente. Às vezes nós receberemos nãos de Deus. Você orou pela cura, a cura não veio. Você orou pelo emprego, o emprego não veio. Você orou por um problema dos mais diversos, não aconteceu. Isso significa que Deus não ouviu as suas orações, ou que você não orou com fé, não significa que não foi a vontade dEle. Significa que fulano tinha que morrer, e ele ia morrer através daquela enfermidade. Então a vontade soberana de Deus vem em primeiro lugar. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que nossas orações não serão respondidas sem que nós perdoemos aqueles que nós temos algum problema. Às vezes há pessoas que estão com o coração amargurado há dias, meses e até anos, e que não libera perdão. Eu estava conversando com uma moça ontem, de tarde, e ela não é cristã, e aí nós entramos num assunto de perdão, e ela falou assim, eu acho que perdão é uma coisa que você faz pensando em você.
Você não tem que pensar no outro. Você tem que ter paz. Então você tem que pensar em você. Eu acho que todo mundo merece ser perdoado. Mas você tem que pensar em você. E aí eu fui conversando com ela, explicando que perdão é uma atitude de graça, etc. Explicando algumas coisas. Ela falou assim, não, mas uma coisa é perdoar, outra coisa é conviver. Aí, como ela não é cristã, fica difícil de você avaliar algumas coisas. Eu até entendo, irmãos, que tem casos que a convivência se torna difícil. Não por sua parte, mas pela parte do outro. Não pela sua parte. Paulo não fala isso? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas às vezes não depende de você, depende do outro. Você até queria ter paz, mas o outro não te dá paz. Você queria que as coisas caminhassem, mas você já fez de tudo para caminhar, mas não deixa. Por que fulano continua desse jeito? Por que continua fazendo desse jeito? Por que não para? Às vezes você já deu direta e indireta e a pessoa não entendeu. E aí chega uma hora que você gostaria de caminhar, mas o outro não entende. Agora, via de regra, geralmente, perdão é para reconstrução de relacionamentos. Então, é necessário que a gente sonde o nosso coração. Eu não sei quais são as lutas que você passa. Eu não sei se você tem dificuldade de relacionamento, se você está amargurado, se você não conversa com alguém há muitos anos. Mas uma verdade é certa, nós precisamos parar, pensar que se nós não perdoarmos, nós não teremos o perdão de Deus. As nossas orações não serão respondidas. Então, o que Jesus nos ensina aqui nesse texto, irmãos, é que a verdadeira religião não é uma religião de estrutura, é uma religião de vida com Deus. Essa vida com Deus é frutificando, com fé e perdoando. Assim caminham os discípulos de Cristo. Assim vive a igreja de Cristo. Que nós possamos entender isso todos os dias e buscar forças no Senhor para glorificar o nome dEle.